Queridos amigos, bem-vindos ao Think BRICS. Estamos aqui hoje para discutir uma mudança significativa nas dinâmicas globais, a recente reaproximação entre Índia e China. Durante anos, as relações foram tensas, marcadas por confrontos na fronteira e a suspensão de voos diretos. No entanto, avanços diplomáticos recentes sugerem um novo capítulo. Tenho o prazer de apresentar nossas convidadas de hoje, Li Jingjing, jornalista, youtuber e comentarista política, conhecida por compartilhar sua visão sobre assuntos globais a partir de uma perspectiva chinesa. E Chen Vissunaya, uma jornalista sênior do India Asian News Service. Senhoras, bem-vindas ao Think BRICS, fico feliz em vê-las. Muito obrigada por me receber. Como eu disse, é um prazer ter vocês duas novamente no Think BRICS. E convido nossos espectadores a acompanharem nossa promissora discussão dedicada à Índia e à China. Bem, novamente para nossos espectadores, permitam-me fazer uma breve, mas necessária introdução, porque o momento da nossa discussão não poderia ser mais crucial. Bem, neste momento, Índia e China estão lidando com um cenário geopolítico que está mudando rapidamente. O primeiro-ministro Modi está indo para a China para a próxima cúpula da OCS, que acontecerá na China no final deste mês e será sua primeira visita à China em 6 anos. Neste verão, houve uma grande quantidade de reuniões trilaterais de alto nível. Ministros das Relações Exteriores e primeiros ministros da China, Índia e Rússia se reuniram para conversas importantes. A Índia está se preparando para assumir a presidência do BRICS em 2026, colocando-se no centro da integração econômica do Sul global. E com Trump ameaçando impor novas tarifas à Índia e sua guerra comercial com a China sem sinais de desaceleração, as coisas estão ficando bem tensas. Com toda a pressão econômica vinda de Washington e o aprofundamento da cooperação multipolar, ambos os gigantes asiáticos parecem estar repensando suas relações. Bem, vamos começar com a primeira pergunta sobre sua opinião pessoal sobre esses acontecimentos. Jombi, você vê essas atividades de forma positiva? Como você descreveria a situação das relações entre Índia e China hoje? Quando vemos essa situação de Pequim e Nova Delhi tendo esse problema em comum com Washington, pode parecer que China e Índia estão se aproximando e que é um casamento de conveniência. Mas como indiana, quando vejo isso, me lembra os anos 50, quando a Índia foi um dos poucos, na verdade, o primeiro país não comunista a reconhecer a República Popular da China. Ou daqueles tempos em que tínhamos os slogans chamados Hindi Chini, Bye Bye, que significa que chineses e indianos são irmãos. E agora, quando vejo a situação entre a China e a Índia, vimos sinais dos dois países se aproximando, não só nos últimos meses, mas desde o ano passado. Os dois países estavam discutindo para retomar o diálogo após a crise de Galwan. E todas as tarifas ou as decisões dos Estados Unidos, você sabe, de Donald Trump, só aceleraram todo esse processo dos dois países se aproximando e tentando se relacionar melhor. Já vimos alguns sinais nesse sentido, como o fato de que o Kailash Mansarovar Yatra agora está acontecendo. Voos diretos entre os dois países, engajamento da mídia entre os dois países e também o contato entre os povos que estava ausente entre os dois países há anos. Vejo que isso está progredindo agora. E eu acho que é um passo numa direção positiva, considerando que os dois países sim tiveram momentos difíceis, mas também houve relações comerciais e econômicas entre os dois países ao longo dos anos. E mesmo quando os dois países estavam tendo conflitos de fronteira, o comércio entre eles sempre continuou. Então, sim, eu acho que esse é um passo positivo e vejo mais disso acontecendo nos próximos meses. Obrigada. Jingjing, em setembro, no dia 3, Pequim vai sediar um desfile do Dia da Vitória, marcando 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A China e outros países asiáticos, assim como a União Soviética, fizeram enormes sacrifícios nessa guerra, algo que não é amplamente reconhecido no Ocidente.
Você acha que essa comemoração poderia inspirar China e Índia a superarem a desconfiança atual e encontrarem um terreno comum? Obrigada pela pergunta. Você mencionou algo importante, porque, primeiro, China, União Soviética, Rússia e Índia. Todos nós fomos aliados na luta contra os fascistas durante a Guerra Mundial Antifascista, a Segunda Guerra Mundial, e tanto a Índia quanto a União Soviética enviaram seus soldados para lutar diretamente ao lado do povo chinês contra a agressão japonesa, e todos nós fomos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que agora é o momento certo para lembrar ao mundo como derrotamos os fascistas na Segunda Guerra Mundial, como essa guerra foi devastadora para o mundo inteiro e como construímos uma ordem mundial após a Segunda Guerra Mundial. Como as Nações Unidas foram fundadas? Por quê? Já passou da hora, porque vemos o fascismo ressurgindo em diferentes partes do mundo. A crise do mundo capitalista continua alimentando outras forças fascistas no mundo e tentando negar e distorcer a história da Segunda Guerra Mundial. Então é importante lembrar a todos como construímos isso. Então, e como você mencionou, sim, a China já anunciou para o mundo todo, no dia 3 de setembro haverá um evento de comemoração acontecendo em Pequim. Uma grande parada militar acontecerá na Praça Tiananmen em Pequim nesse dia para mostrar como protegemos a paz e derrotamos os fascistas. E vários líderes internacionais também estarão presentes. E também, antes do dia da comemoração, teremos reuniões muito importantes com países do sul global. A Organização de Cooperação de Xangai, que acontecerá em Tianjin, uma cidade próxima a Pequim, e o presidente Putin, o presidente Modi, todos virão à China para se reunir e conversar sobre como vamos salvaguardar a estabilidade regional na Ásia. É muito importante discutir esse assunto. Estou muito feliz. Como o meu colega Zhang disse, nós dissemos, nós temos uma longa história de amizade, China e Índia, somos duas das civilizações mais antigas do mundo. Nós temos uma história muito longa de amizade e comunicação. Tivemos alguns conflitos nos últimos anos, mas eu acho que tanto o povo chinês quanto o povo indiano estão muito felizes em ver que estamos resolvendo isso de forma pacífica e discutir como manter a paz na fronteira e como continuar seus intercâmbios amigáveis e intercâmbios econômicos é muito importante porque precisamos manter a Ásia unida. E lembre-se, a grande estratégia dos Estados Unidos é dividir para conquistar. Vimos décadas de guerras, terrorismo e instabilidades na Eurásia, então é realmente importante que permaneçamos unidas e isso é benéfico. Eu acho que o que une a China, a Índia, a Rússia e todos os outros do sul global são nossos interesses em comum. Sim, você está certa. Obrigada. John B., a Índia faz parte de grandes grupos como os BRICS e a OCS, como sabemos, mas também trabalha em estreita colaboração com parceiros ocidentais através do Quad. Como a Índia vê seu papel em equilibrar esses laços e apoiar um mundo multipolar mais equilibrado? Eu acho que em geopolítica não existem amigos ou inimigos permanentes, só existem interesses permanentes. E é isso que a Índia, ou nesse caso qualquer outro país, está fazendo ao participar de diferentes grupos. Mas, no fim, você prioriza sua autonomia estratégica e seus interesses, ou seja, o que é melhor para seu país e para a Índia. Se você olhar para a política externa da Índia após a sua independência, você vê o não alinhamento e hoje isso evoluiu. Mas ainda assim, a autonomia estratégica da Índia está no centro da política externa do país. Então, seja ao se envolver com nações ocidentais ou ao se envolver com a Rússia ou a China, estamos olhando para o que é melhor para o nosso próprio povo. Para te dar um exemplo de a Índia sendo ameaçada com tarifas de 50% nas exportações, e nós vemos, as declarações de Donald Trump sobre como a Índia deveria parar de comprar petróleo russo. E ao invés de colocar um ponto final no nosso envolvimento com a Rússia, a Índia intensificou ainda mais seu envolvimento com esse país devido à parceria de longo prazo.
Mas, dito isso, a Índia também está trabalhando conosco quando se trata de espaço, de intercâmbio tecnológico, de intercâmbio de mão de obra ou de automóveis. Então, não é como fazer parte de um grupo e simplesmente ignorar todo o resto, trata-se de fazer parte de diferentes grupos. E, fazendo sua voz ser ouvida e trazendo o melhor, seja dos BRICS, da OCS ou do Quad. E a Índia vem fazendo isso há anos. E eu não acho que a abordagem da Índia em relação a outros países vá mudar nesse sentido num futuro próximo. Li Jinjin, a próxima pergunta é sua. A China está promovendo uma menor dependência do dólar americano no comércio global. Como a China vê sua parceria com a Índia e outros países do BRICS no uso de moedas locais, na construção de novos sistemas de pagamento e no fortalecimento do Banco dos BRICS, quero dizer, do NDB? Eu acho que antes de tudo é importante lembrar que a China não foi o único país a pedir uma moeda de reserva global alternativa. Na verdade, esse é um pedido de praticamente todo o sul global, de todos os países em desenvolvimento do sul global. E muitos países dos BRICS, países em desenvolvimento, têm pedido para usar moedas locais em vez de usar o dólar americano como moeda de reserva global. Por exemplo, o Brasil é uma das vozes mais fortes nesse aspecto. Quando o presidente brasileiro Lula fez uma visita de Estado à China em 2023, ele visitou o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. E ele disse em seu discurso, ele estava defendendo que o mundo precisa de outra moeda. Por que usamos dólares americanos? E é por isso que precisamos perguntar por que todos os países em desenvolvimento do sul global estão pedindo a desdolarização. E por que estamos buscando moedas alternativas? Bem, porque outros países em desenvolvimento são vítimas desse dólar americano como moeda de reserva global, porque ele se tornou uma arma. Hoje, além de guerras convencionais, como na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, enfrentamos também guerras financeiras e cibernéticas. E o dólar americano se tornou uma arma para, por exemplo, o FMI e o Banco Mundial. Todos os seus líderes são líderes ocidentais. E quando eles oferecem empréstimos para países em desenvolvimento, muitas vezes impõem condições políticas e econômicas. Então, é assim que eles armam a verdadeira armadilha da dívida para os países do sul global. Assim, eles mantêm os países do sul global na base da cadeia de valor global. Então, os países em desenvolvimento há muito tempo são vítimas desse sistema financeiro global injusto. É por isso que todos os países do sul global estão se unindo por meio de várias organizações multilaterais, como o BRICS, para construir instituições financeiras mais justas. Por exemplo, o novo Banco de Desenvolvimento, quando oferece empréstimos, não impõe condições financeiras ou políticas. Isso beneficia países em desenvolvimento. E só para lembrar a todos, antes de Trump assumir o cargo, Trump disse abertamente, acho que ainda tenho a citação dele aqui. Trump disse abertamente em sua entrevista que o BRICS foi criado para esse propósito. Se eles quiserem brincar com o dólar, tem que ser atingidos com tarifas de 100%. O BRICS morre no minuto em que Trump menciona isso. Foi isso que Trump disse, literalmente. Então ele está com tanto medo do BRICS. Ele vê o BRICS como uma ameaça ao dólar americano e quer impor tarifas de 100% nesses países. Quando os líderes dos Estados Unidos mostram uma resposta tão raivosa, isso significa que o que estamos fazendo está certo. Porque isso ameaça os oligarcas dos Estados Unidos e o método dos políticos de controlar o mundo inteiro. E ele realmente impôs todas essas tarifas até mesmo aos seus aliados ou países amigos? Por exemplo, eles impõem tarifas de 50% sobre a Índia, 50% sobre o Brasil e 50% sobre o Vietnã, mas todos esses países são amigos de longa data dos Estados Unidos. O que eles fizeram para merecer tarifas tão altas? Isso é totalmente injusto e está destruindo a classe trabalhadora comum nesses países em desenvolvimento para garantir que os ricos fiquem ainda mais ricos. Então, isso é totalmente injusto. E é exatamente por isso que os países do sul global estão exigindo uma alternativa. Mas, é claro, precisamos encarar a realidade. Não vemos um declínio iminente do dólar americano como
a moeda global. É uma desdolarização gradual, é um processo gradual. Até mesmo o presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, também destacou. Nós não vemos isso, mas o foco agora são as operações em moeda local como prioridade absoluta para construir um sistema financeiro internacional mais diverso e equilibrado. E o início da desdolarização pode não acontecer de um dia para o outro, mas a iniciativa, o crescimento da iniciativa de expandir o comércio em moedas locais é inegável. Então, esse é o esforço dos países em desenvolvimento para exigir um sistema financeiro global mais justo. Obrigada, concordo totalmente. Esse caminho de desdolarização não será rápido nem fácil. Vai levar tempo e esforço, com certeza. Bem, Janvi, a próxima pergunta é para você. A Índia tem sofrido pressão dos Estados Unidos por comprar petróleo russo? Você mencionou que não é só o petróleo, mas também armas, mesmo que outros países façam o mesmo. Como a Índia está lidando com essa pressão enquanto ainda protege seus próprios interesses e antigos laços com a Rússia? Então, antes de eu falar sobre, você sabe como a Índia tem lidado com essa pressão, também vale ressaltar que Índia e Estados Unidos construíram apoio bipartidário ao longo dos anos. E o que Donald Trump está fazendo agora também está prejudicando as relações que foram construídas com e através de diferentes presidentes em ambos os países. E levou décadas para, você sabe, reconstruir essas relações. Dito isso, quando se trata da estratégia da Índia para lidar com isso, como mencionei antes, a primeira é definitivamente reformar a antiga relação com países como a Rússia, o que a Índia vem fazendo. Recentemente, a ministra das Relações Exteriores da Índia visitou Moscou. O segundo ponto é recompor os laços com diferentes países. Para te dar um exemplo, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi visitou as Maldivas. E se você viu o passado recente, a relação entre os dois países não estava muito boa. Mas percebemos que o relacionamento está melhorando. Casos semelhantes com o Canadá. Vimos que no passado, devido ao movimento Khalistani, devido a Justin Trudeau, as coisas entre os dois países não eram tão boas quanto deveriam ser. Mas vimos a recente visita do primeiro-ministro Narendra Modi ao Canadá durante a cúpula do G7 e houve conversas entre Mark Carney e o primeiro-ministro Narendra Modi e vemos que esse lado também está melhorando. A terceira coisa que a Índia está fazendo para lidar com essa pressão é criar novos caminhos e estabelecer novas parcerias. Para te dar um exemplo, vimos o primeiro-ministro Narendra Modi ir a lugares como Trinidad e Tobago ou a lugares como o Brasil, que tem sido um parceiro de longa data por causa do BRICS. Mas os chefes de Estado das duas nações se encontraram e prometeram cooperação quando se trata do setor de energia. E também vimos a visita mais recente à Namíbia ou à Gana, nesse caso. Então vemos novas frentes se abrindo. E quando se trata da China, vimos muito sobre como os dois países estão melhorando esse intercâmbio. Mas um dos exemplos mais sutis que posso dar de como a Índia também está tentando ativamente melhorar sua relação com a China é dar o exemplo do Dalai Lama e da escolha do sucessor do Dalai Lama. O Tibete é um tema delicado para a China. E a Índia tinha essa opção de intervir ou dar sua opinião sobre quem deveria ser o próximo Dalai Lama, já que sabemos que o Dalai Lama atual não diria que é refugiado, mas ele está na Índia. E a Índia, ou Nova Delhi, fez uma declaração dizendo que não vai interferir nessa questão religiosa e que não vai comentar sobre a sucessão do Dalai Lama. Então, isso também foi um passo para melhorar as relações com a China, porque, novamente, o Dalai Lama e o Tibete são questões muito sensíveis para a China. Então, essas são diferentes medidas para reafirmar nossa relação com os antigos parceiros, criar novas oportunidades e melhorar os laços com os países onde houve problemas no passado recente. Essas são as coisas que eu vejo, né? Os passos que Nova Delhi está tomando ativamente para lidar com a pressão.
E quando se trata de laços antigos também, quando se trata da Rússia, veja, devido às tarifas, as exportações indianas podem ser impactadas em um futuro próximo ou nos próximos meses. E é por isso que Nova Delhi levantou esse ponto com a Rússia também, que we need to, precisamos equilibrar o déficit comercial entre a Índia e a Rússia. E Nova Delhi também levantou essa questão com a China, quando o ministro das Relações Exteriores chinês visitou recentemente Nova Delhi, de que o déficit comercial entre a China e a Índia está desequilibrado. Favorece a China e precisamos corrigir. Então, as questões comerciais com os Estados Unidos podem ser equilibradas se aumentarmos nosso comércio com parceiros como a Rússia e a China. E vejo passos positivos em ambos esses aspectos. E as discussões estão em andamento. Vamos ver quanto será concretizado nos próximos meses. Sim, você mencionou a visita da delegação indiana a Moscou recentemente, liderada pela ministra das Relações Exteriores. E na mídia russa eles dedicaram muito tempo a essa visita. E eles dizem que, claro, estavam falando sobre especialistas em petróleo. E a Índia confirmou sua posição de que continuará trabalhando com a Rússia, apesar das ameaças vindas dos Estados Unidos. Obrigada. Os Estados Unidos, como conversamos, criticaram os laços da Índia com a Rússia e o BRICS, chegando até a impor tarifas. Do ponto de vista da China, como a China vê essa pressão dos Estados Unidos? E isso poderia levar a Índia a trabalhar mais de perto com a China e outros países do BRICS? Eu acho que a Índia, como um país soberano e independente, tem o direito de escolher com quem quer ser amiga, de qual organização quer participar. Eles têm esse direito. E que autoridade os Estados Unidos têm para pedir a outro país soberano e independente que não faça isso? Por quê? Então, eu acho que os Estados Unidos não têm absolutamente nenhum direito de pedir para a Índia ou qualquer outro país independente fazer qualquer coisa em favor dos Estados Unidos. E, sabe, em relação ao nosso relacionamento, como eu mencionei antes, China e Índia têm uma longa história de amizade. E apesar de termos tido alguns conflitos nos últimos anos, o comércio e a comunicação entre os dois países nunca pararam. Ao vir para a China, você verá muitos indianos trabalhando e vivendo aqui. Tenho até alguns colegas indianos. Então, essa comunicação e comércio nunca pararam, apesar de termos tido alguns conflitos. Então, nós, como países vizinhos, coexistimos há milhares de anos. Nós temos nossas próprias maneiras de lidar com conflitos e disputas sem que isso se transforme em guerras de maior escala. Então, assim, eu acho que preferimos não ter intervenções estrangeiras, como os Estados Unidos, que estão do outro lado do Pacífico. Eles definitivamente não têm direito de falar sobre nossos assuntos regionais. E, sabe, isso também é engraçado. Acho que isso me lembra do que Henry Kissinger disse. Bem, ser inimigo dos Estados Unidos pode ser perigoso, mas ser amigo dos Estados Unidos é letal. E estamos vendo exatamente isso acontecer agora. Porque assim que Trump assumiu o cargo, os primeiros países que ele atacou foram, digamos, Canadá e Dinamarca. E ele impôs tarifas à Índia, ao Vietnã, ao Brasil e à Europa. Então ele começa com todos os aliados e amigos dos Estados Unidos. Exatamente, ser amigo dos Estados Unidos é letal. E acho que isso está se tornando cada vez mais claro para a maioria das pessoas do mundo. E também acho que só não vai bem, deixa eu dizer isso. É muito engraçado porque os Estados Unidos há muito tempo tentam separar a China e a Rússia. Os Estados Unidos tentam separar China e Índia, China e Vietnã, além da China e países da Ásia Central. Mas o que Trump fez teve exatamente o efeito oposto. Porque, no final dessa semana teremos reuniões da SCO. Os países da Ásia Central se reunindo para discutir como manter a estabilidade regional, como combater o terrorismo nesta região. E vemos o Vietnã, que recebeu tarifas de 50% dos Estados Unidos, entrando para o BRICS justamente este ano, quando a reunião do BRICS aconteceu no Brasil.
Eles impuseram tarifas, querem separar a China e Vietnã, e o Vietnã entrou no BRICS como parceiro. Então, ele está reunindo todos esses países porque ninguém quer um valentão. E agora eles querem impor tarifas à Índia. A Índia pensa, tudo bem, então vamos procurar outro parceiro razoável, que é nosso vizinho há muito tempo e com quem temos interesses e prosperidade em comum. Então, tudo o que o Império dos Estados Unidos está fazendo, eu acho que só está acelerando a mudança da geopolítica. Isso só está acelerando a união dos países do Sul global. Obrigada. Como o presidente Lula disse, nós somos todas nações soberanas. Não precisamos de um imperador, certo? Sim, exatamente. Janvi, os voos diretos entre a Índia e a China estão voltando depois de uma longa pausa. Que tipo de benefícios econômicos ou culturais a Índia espera com essa medida? A primeira coisa sobre a qual houve discussões oficiais e acordos oficiais é a exportação de ureia, fertilizante da China para a Índia. E durante todos esses anos, devido às disputas entre os dois países, as exportações estavam paralisadas. Mas agora o governo chinês anunciou que designou cerca de 7 milhões de toneladas de ureia e desse total, uma parte significativa será exportada para a Índia. Como sabemos, a Índia ainda é um país agrário, onde mais de 60% dos indianos trabalham na agricultura ou em atividades relacionadas à agricultura. E por isso a ureia é muito importante. E além disso, de acordo com as discussões formais entre os dois chefes de Estado, haverá mais intercâmbio entre China e Índia quando se trata de fertilizantes, terras raras, ímãs e máquinas de escavação de túneis. Esses são benefícios econômicos diretos observados nas discussões iniciais entre os dois países. E, além disso, quando se trata de benefícios culturais para os dois países, com certeza é a peregrinação a Kailash Mansarovar que eu não posso deixar de mencionar, porque, para os indianos e especialmente para os hindus, essa peregrinação a Kailash Mansarovar é muito importante. E agora os dois governos concordaram que os indianos terão permissão para entrar naquela região. E é por isso que essas são as mudanças positivas. E além disso, uma das coisas que o governo indiano está fazendo, nós vemos quais são as medidas que o governo indiano está tomando no exterior quando se trata de outros países. Mas agora o primeiro-ministro Narendra Modi também anunciou reformas na nossa tributação. Isso é um pouco diferente dos benefícios econômicos da China para a Índia. Mas é assim que o governo indiano também está tentando lidar melhor com a pressão e como uma resposta às tarifas impostas ao país. O governo indiano anunciou reformas no GST, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, se você comprar qualquer coisa, você tem que pagar o GST, que é dividido em 4 faixas. E o governo indiano anunciou que, a partir deste Diwali, em apenas alguns meses, 2 dessas faixas serão removidas para que os consumidores comprem mais, aumentando o poder de compra. E isso acaba tendo um impacto positivo no PIB da Índia. O impacto foi de mais de 0,5% no crescimento do PIB da Índia. Então, esse é um passo menos discutido que o governo indiano tomou no próprio país para combater a tarifa. Mas eu acho que, se for implementado em cerca de um mês, terá um impacto muito positivo tanto para os consumidores indianos quanto para os fabricantes indianos. Na verdade, aqui queríamos falar sobre o restabelecimento dos voos diretos, mas tudo bem. Jingjing, existe uma longa história de desconfiança entre a Índia e a China. Além das conversas oficiais, o que a China está fazendo para construir uma relação real e mais forte a longo prazo com a Índia? Eu acho que, só na semana passada, quando o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, visitou a Índia e se encontrou com seus colegas indianos, China e Índia divulgaram um consenso de 10 pontos
Então, qualquer um pode procurar se quiser ver os detalhes. Então, o consenso de 10 pontos alcançado entre a Índia e a China foca em manter a paz e a tranquilidade nas áreas de fronteira e em fortalecer as relações bilaterais. Então, eles chegaram a alguns acordos importantes, incluindo a criação de grupos de especialistas para explorar a delimitação da fronteira e a reabertura de 3 mercados tradicionais de comércio de fronteira. E concordaram em realizar a próxima rodada de conversas, a 25ª rodada de negociações na China em 2026. Então, esses são todos os desdobramentos, os acordos anteriores, as conversas entre os líderes. Então, esses são alguns dos consensos positivos a que China e Índia chegaram apenas neste mês. E tenho certeza de que muitos outros acordos também virão, e isso definitivamente trará um impacto positivo nas comunicações econômicas e culturais entre nossos dois países. Precisamos retomar tudo isso porque, devido aos conflitos dos últimos anos, não houve muita comunicação, o que pode causar mal-entendidos e até ódio. Não precisamos disso. Precisamos de mais comunicação e de mais intercâmbio entre as pessoas para que elas se entendam melhor. E posso te dizer, lembro de alguns anos atrás, quando havia muita comunicação entre China e Índia, os filmes indianos eram super populares na China. Tenho certeza de que o público chinês adorava filmes indianos. Muitos grandes filmes indianos passavam nos cinemas chineses e todos comentavam: bem, você sabe? Devemos aprender com os filmes indianos que contam ótimas histórias. Muitas estrelas indianas já fizeram turnês na China e foram seguidas por várias pessoas. E isso aconteceu antes de termos conflitos de fronteira. Tenho certeza de que isso vai voltar, porque já existe um amor pela música e pelo cinema indianos. E eu tenho alguns amigos indianos que viajam para a região autônoma uigur de Xinjiang. E quando eles vão para lá, eu pergunto: como você se sentiu com a viagem? E todos disseram: a experiência foi incrível, especialmente porque sou indiano. E eu fiquei: por quê? Porque, aparentemente, muitas pessoas locais de Xinjiang cresceram assistindo filmes de Bollywood e amam todas as músicas. Muitos dos cantores e astros de cinema indianos são muito mais conhecidos em Xinjiang do que em outras províncias. Quando meus amigos visitaram Xinjiang e os locais perguntaram de onde eram, eles diziam: sou da Índia. E os moradores respondiam: você é da Índia? E os músicos locais começam a tocar música indiana com seus instrumentos, porque o povo de Xinjiang é naturalmente musical, eles conseguem tocar uns 10 instrumentos, eles simplesmente tocam música indiana com seus instrumentos. Então, como indianos, eles passam momentos incríveis em Xinjiang, porque todo mundo conhece a cultura deles. É isso que eu digo. Bem, há muito intercâmbio cultural entre nossos dois países, e precisamos retomar isso. Tenho certeza de que uma vez que possamos manter a paz na fronteira. E desta vez, entre os líderes, ambos os lados, da China e da Índia, têm falado de forma muito positiva sobre manter a tranquilidade e a paz na região. Vejo sinais muito positivos de ambos os lados até agora, especialmente após meu encontro com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Modi também postou em sua conta no Twitter que está muito ansioso para continuar a conversa quando visitar Tianjin para participar da OCS. Até agora, os sinais são muito positivos. Tenho certeza de que todos nós, como povo do país, estamos ansiosos para ver os resultados positivos, porque isso beneficiará o povo, tanto da China quanto da Índia. Mais importante, isso beneficiará todos os países do BRICS e do Sul Global. Precisamos resolver nossos conflitos internos pensando no bem maior, e isso será bom para a Ásia e para o Sul global. Obrigada. Você falou sobre o filme e eu me lembrei de mim mesma quando era pequena. Filmes indianos na União Soviética eram muito populares, muito populares. E o que eu me lembro se chama talvez John Vienunsa. O ator, o famoso ator indiano é Raj Kapoor. Ele é muito conhecido na Rússia. E aquele filme muito famoso chamado Gita e Zita, sobre duas garotas gêmeas separadas em famílias diferentes. Sim, sim. Você sabe. As pessoas falam com você sobre...
quando se trata de relações entre os povos. Estamos muito felizes porque o TikTok está de volta à Índia. Em breve teremos o Pitlock. Ele ficou banido por anos. Years. Uh, E já está de volta. Quer dizer, foi anunciado. Eles anunciaram que ele vai voltar e as pessoas já estão ensaiando o tipo de conteúdo que vão fazer no TikTok assim que ele estiver de volta. Então, isso é realmente algo. E sabe, uma coisa sobre comida indo-chinesa, eu acho que a comida é um personagem à parte. Se você já provou comida indo-chinesa, verá que é diferente do que se encontra lá, pois temos nossa própria versão. Nossa, que interessante. Bem, Janvi, depois de 2020, o investimento chinês na Índia caiu. Mas começou a crescer novamente em 2023. Como a Índia está lidando com isso? Tentando fazer a economia crescer e também mantendo a segurança nacional em mente. A segurança nacional é definitivamente uma grande preocupação, mesmo quando dois países estão se aproximando. Porque se você olhar o mapa da Índia, desde o topo dos Himalaias até o Nordeste, como Arunachal Pradesh, vimos regiões onde há conflitos de fronteira entre a Índia e a China. E não se pode ignorar esse fato. Na verdade, quando os dois países estão se aproximando, o ministro das Relações Exteriores da Índia, S.J. Shankar, também levantou alguns pontos sobre algumas questões. Um deles é sobre a intensa atuação da China no Oceano Índico e sua expansão no Oceano Índico. Em segundo lugar, a China está construindo a maior barragem do mundo na região próxima ao Tibete. E se isso acontecer, vai impactar o fluxo de água para a Índia, e não só para a Índia, mas também para os outros países vizinhos. Isso é definitivamente uma questão preocupante de segurança nacional, especialmente quando os dois países estão se aproximando. Quando se trata do que a Índia está fazendo nesse momento em que as duas nações têm um passado complicado, a Índia trabalhou recentemente no míssil balístico de alcance intermediário Agni-5 no estado indiano chamado Orissa. E a Índia está trabalhando nesse míssil para conter seus vizinhos caso surja uma situação de crise no futuro. Então, quando se trata da Força Marítima da Índia ou quando se trata da Força de Mísseis da Índia, ou quando se trata de negociações diplomáticas entre os dois países, a Índia tem trabalhado em todas essas frentes. A Índia está, pelo que vejo, agindo com cautela ao lidar com essa situação. E aqui também eu gostaria de, incluir os britânicos na conversa, porque o conflito de fronteira entre a Índia e a China existe porque a Índia reconhece a linha de McMahon, que foi desenhada pelos britânicos, e a China não a reconhece. E é por isso que existe essa disputa de fronteira entre as duas nações na era pós-colonial. Então, esse é apenas um fato que eu acho que vale a pena mencionar quando estamos falando sobre a disputa de fronteira. Mas, enfim, essas são algumas das medidas que a Índia tem tomado quando se trata de segurança nacional ao lidar com o seu vizinho de longa data, a China. Obrigada. Bem, Jinjing, se voltarmos à China novamente, a China apoia uma cooperação mais estreita com a Índia e a Rússia através do grupo RIC. Como estamos hoje, Rússia, Índia e China, quais são os principais objetivos da China com isso? E como ela planeja tornar o grupo mais unido e eficaz? Eu acho... Primeiro, a China não segue o que os Estados Unidos ou outros países dizem, tipo, não sejam amigos daquele país ou não se aproximem desse jeito. A China não obedece essa ordem. Nós escolhemos com quem ser amigos e com quem trabalhar com base na nossa própria escolha, no que é do nosso interesse comum. E eu acho importante reconhecer que, se China, Rússia e Índia forem divididas, os únicos países que vão se beneficiar disso são alguns países ocidentais que têm se esforçado tanto para dividir essa região.
Então, assim como Zhang Wei mencionou como os britânicos causaram o conflito entre China e Índia, isso me lembra de uma palestra dada recentemente pelo professor Jeffrey Sachs. Ele disse que todos os problemas do mundo atualmente remontam aos britânicos. O mesmo vale para Índia e China, Índia e Paquistão, Palestina e Israel. Basicamente, a maioria dos problemas hoje em dia tem uma razão colonial. E essa é a armadilha criada pelas potências coloniais. E os britânicos foram as principais potências coloniais, criando divisões entre todos esses países. Então, se ficarmos divididos e isolados, os únicos que se beneficiam disso são as potências coloniais. É importante reconhecer que o colonialismo nunca realmente acabou. Nós dizemos, bem, os colonizadores foram embora, mas as regras deles nunca realmente foram embora. A maioria dos países do sul global ainda sofre com esse neocolonialismo. Quer dizer, eu entrevistei muitos estudiosos africanos. Muitos estudiosos africanos dizem que só conseguimos uma independência só de bandeira. Isso significa que só temos nossas próprias bandeiras, mas, na verdade, nossas ordens políticas e condições econômicas ainda seguem as regras ocidentais. É isso que manteve os países do sul global para trás. É isso que manteve esses países na base da cadeia global de valor. Então, acho importante reconhecer a China, a Rússia, a Índia e outros países do sul global, sejam países da Ásia Central e países ocidentais, países africanos, países da América Latina, países do Sudeste Asiático, todos nós precisamos trabalhar juntos. E isso não é para se opor a nenhum outro país. É o que é bom para nós. Também é importante resgatar o espírito do movimento dos não alinhados. Também é reconhecer a Segunda Guerra Mundial, o espírito com que derrotamos o fascismo e o que é do nosso melhor interesse. E também acho que quero citar a representante da Malásia, na verdade. Ela disse que os Estados Unidos também ameaçaram a Malásia para não trabalhar com a China. Mas uma alta funcionária da Malásia disse aos Estados Unidos, só porque a China é sua inimiga, isso não significa que ela seja nossa inimiga. Então, nós, países asiáticos, temos nossas próprias maneiras de lidar com nossas disputas internas. Mas isso não quer dizer que só porque são seus inimigos, a China também deva ser nossa inimiga. Esse deveria ser o espírito de cooperação entre nós. Então, eu acho que nós, seja China, Rússia, Índia, países do sul global, devemos trabalhar juntos para exigir, demandar uma ordem global justa, um sistema financeiro global justo, que tem nos oprimido por tanto tempo. Com certeza. Ótimo, obrigada. Como estamos quase terminando aqui e temos pouco tempo, só para resumir resumidamente, olhando para o futuro, qual é a sua visão de longo prazo para as relações China-Índia e quais são os maiores desafios que ainda precisam ser superados juntos? Yanvi. Quando se trata das relações Índia-China, espero que, devido a Washington e devido a Donald Trump, eles tenham sido um catalisador para aproximar China e Índia. Mas eu espero por mais laços, não só econômicos, mas também entre os povos. Porque quando se trata de budismo, comida ou, você sabe, cultura, há uma história de intercâmbio cultural entre os dois países ao longo dos anos. Dito isso, quando se trata de desafios, eu não posso deixar de mencionar grandes desafios aqui. Para te dar um exemplo, o ministro das Relações Exteriores da China, quando visitou Nova Delhi, a Índia foi sua primeira parada e a próxima foi o Paquistão. E com razão, todo país, seja o Paquistão ou a China, busca seu próprio interesse nacional, e é assim que deve ser. Mas houve, sabe, em Pahalgam, e quando se trata da Operação Sindoor, houve conflitos recentes entre a Índia e o Paquistão. E durante esse conflito, vimos o Paquistão usar mísseis, vimos eles usarem coisas que importaram da China, e isso é motivo de preocupação.
E não só o Paquistão, mesmo quando olhamos para o nosso outro vizinho, Bangladesh, recentemente, a situação entre a Índia e Bangladesh não está tão boa quanto era no passado. E sob Mohamed Yusuf, vimos que Bangladesh também tem sido um dos principais importadores de equipamentos militares chineses. E essas são as coisas com as quais a Índia precisa ter cautela. A Índia precisa considerar cuidadosamente esses aspectos ao construir o relacionamento com a China. E nós só esperamos que a relação entre os dois países melhore, mas esses não são pontos que podem passar despercebidos. E é por isso que achei importante mencionar isso aqui. Obrigada. Jinjing, qual é a sua opinião sobre o relacionamento de longo prazo entre seus países e quais obstáculos e desafios precisam ser trabalhados? Eu acho que, bem, porque eu percebi que especialmente a mídia ocidental, mas muitas mídias têm espalhado medo sobre a China há muito tempo e fomentado conspirações ou conceitos totalmente errados sobre a China por muito tempo. Então, muitas pessoas no mundo todo, mesmo que nunca tenham ido à China antes, já têm medo da China. Mas eu quero dizer para as pessoas que a China tem sido muito clara e anunciou para o mundo todo, durante várias das nossas reuniões políticas nacionais mais importantes, que a China, em qualquer estágio de desenvolvimento, não importa onde chegue, nunca vai buscar hegemonia ou expansionismo. Ela nunca vai impor algo assim, porque a China já passou pelo colonialismo e sofreu nas mãos dos colonizadores. E a China entende isso e nunca quer impor uma experiência semelhante a outros países. E a China também fez promessas de proteger as civilizações globais, a diversidade das civilizações do mundo, para preservar a paz mundial e garantir que todos os países, sejam grandes ou pequenos, tenham a mesma voz no cenário mundial. Eles devem ser respeitados. E todas essas são promessas feitas pelo nosso presidente em várias reuniões nacionais e internacionais. A China está dedicada a reduzir a diferença entre o sul global e o norte global. E a China sempre vai lutar e defender os direitos dos países do sul global. Essa é uma promessa feita pelos líderes chineses. E se você acompanha a história da China ou gosta de notícias, vai saber que quando os líderes chineses fazem promessas, eles cumprem. Quando eles fazem promessas ao seu próprio povo, seja para eliminar a pobreza, seja para construir pontes ou ferrovias, eles cumprem essa promessa. Eles realmente cumprem suas promessas. Então, essa é a promessa dos líderes chineses para o mundo inteiro: garantir que todos os países tenham voz igual no cenário mundial. Os direitos e vozes dos países do sul global precisam estar presentes no cenário mundial. Espero que mais pessoas possam se enxergar não como ameaça, mas como parceiras para trabalhar juntas. E você pode ver os registros históricos das trocas comerciais da China, é algo que está documentado. Quero dizer, quando alguns meios de comunicação espalham medo sobre a China, dizendo o quão perigosa a China é, mas não houve guerras na história da China nos últimos 40 anos, pelo menos. Mas a mídia ocidental vem desse país que lançou centenas de guerras no mundo todo em sua curta existência de 200 anos. Então, quero dizer, existe um histórico de quem é realmente a hegemonia que espalha medo e quem não é. Então, eu espero que as pessoas possam ver a China de uma forma mais equilibrada, tenho certeza. Enquanto ambos os lados trabalharem juntos na mesma direção, buscando interesses comuns e prosperidade comum, alcançaremos resultados de solidariedade na Ásia. Então, essa também é a minha esperança. Muito obrigada, obrigada. Senhoras, foi um prazer tê-las aqui hoje conosco. Bem, uma pequena observação. Se nossos telespectadores quiserem te acompanhar online, onde eles podem te encontrar, Jianvi? Eles podem me encontrar no Instagram, Teganvi. Sim, é lá que vocês me encontram. Obrigada, Jinjing. As pessoas podem me encontrar no X,
no YouTube, no Instagram, no Reddit, no TikTok. É só procurar pelo meu nome, Li Jing, ou Jing Jing Ji em alguns casos. Você vai encontrar meu canal, minhas contas no X e meus perfis de vídeos curtos no Instagram e no TikTok. Eu faço o meu melhor, realmente tento trazer as vozes da China para as pessoas fora da China. Quero dizer, as pessoas raramente ouvem as vozes dos chineses. Então eu faço o meu melhor para, se você tiver interesse em me ver falando sobre política e notícias, fique à vontade para se inscrever no meu canal. Obrigada. Espero que após essa conversa seu canal ganhe mais inscritos. Mais uma vez, muito obrigada. Isso é tudo por hoje, queridos espectadores. Inscrevam-se no ThinkBricks. E obrigada por assistirem.